boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui depois de 4 meses na China. Foi uma experiência e tanto, aprendi muito. E eu vou compartilhar um pouco sobre isso, sobre o que eu vivi lá esses dias. E hoje a gente começa uma nova série que se chama Keep Calm. E Jesus é o príncipe da paz. E eu vou dar uma introdução falando um pouco sobre o que é a paz. A paz, de acordo com o direito internacional, ela pode ser uma paz negativa e uma paz positiva. A negativa é aquela que é a ausência de guerras. E a positiva, aquela em que há cooperação mútua entre os estados para a construção de uma sociedade melhor. Mas a paz, na perspectiva de Deus, é muito mais do que isso. A paz tem um nome, e o nome se chama Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então a paz se chama Jesus Cristo, e a paz o Senhor nos dá. E como que eu posso explicar o que é a paz? É algo, eu vou tentar concretizar a paz. A paz é como se fosse um sussurrar de Deus dizendo assim: vai ficar tudo bem. É como se fosse uma seta indicativa. É por aqui, é por aqui. Aqui tem o meu sim, aqui tem um amém. É uma certeza, apesar de todas as circunstâncias dizerem ao contrário. Não é ausência de problemas, mas é um sentimento de quietude, segurança e confiança em Deus. Eu queria que a gente abrisse 2 Coríntios 5, do versículo 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que esse versículo está dizendo é que Jesus, na cruz, quando ele se entregou ali, ele fez a primeira reconciliação, que foi conosco diante de Deus. Ele nos reconciliou quando ainda éramos inimigos. E ele outorga a cada um dos que estão aqui um ministério chamado de reconciliação, que significa trazer as pessoas para Deus. Você querendo ou não querendo, você tem esse ministério. E ele nos deu autoridade para sermos embaixadores de Cristo. Nós somos seus representantes legais nessa terra. É como se as pessoas, quando olhassem para a gente, estivessem vendo o próprio Jesus nas suas ações. E como Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então nós precisamos ser pacificadores, porque ele é pacificador. E hoje de manhã nós conversamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas agora de noite nós vamos dar um passo adiante, porque esse é o mood que está para a noite. A gente vai abrir o texto de Marcos 6, 45 a 51. E nós vamos aprender como é possível ser pacificador, ter paz diante dos ventos contrários, diante das ondas agitadas, porque a vida daquele que é filho de Deus, no momento a gente experimenta um milagre, como a gente experimentou de manhã, mas mais um pouquinho depois, a gente começa a passar por ondas agitadas, e a gente vai entender por quê e como viver a paz nesses dias turbulentos.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava em meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Bota só mais o próximo. Pois não tinha entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E eu já sabia que eu ia para a China desde 2014. E eu vou te dizer que as circunstâncias eram todas pessimistas, eram todas contrárias a essa palavra, mas eu tinha certeza, porque Deus já tinha me dito, e a empresa dizia que não ia me levar, que não ia levar meu filho, mas eu sabia que era da vontade de Deus, eu sabia que Ele ia me levar, Ele ia mover os céus e a terra, porque uma palavra liberada do Senhor, não há quem faça diferente, porque é uma ordem, e o que Ele fala se cumpre. E a gente não pode tomar nenhuma decisão nessa vida sem essa seta indicativa. É o caminho, é o caminho. Se você tem dúvida, não caminhe, pare, até que Deus diga, pode ir adiante. Isto é paz. E eu vou te dizer que eu não sabia onde eu ia morar na China. Eu não falo mandarim. Eu não conheço ninguém lá. Eu não sabia absolutamente nada. Eu estava no escuro completo. Mas eu sabia que eu estava segura. E eu queria mostrar uma foto que tiraram minha lá na China. É a primeira foto. Como eu poderia ter medo? Eu não tinha nenhuma informação, mas quem estava comigo era Jesus, era o Rei dos Reis, aquele que cuida de mim, de todos os detalhes. Eu vi Deus colocando pessoas ao meu redor, eu vi Deus me colocando num lugar maravilhoso para morar, eu vi Deus colocando o Davi numa escola fantástica, eu vi Deus em cada minuto. E estar no centro da vontade de Deus é Jesus te respaldando, é Jesus te protegendo, é Jesus rugindo por você, assim como Ele rugiu por mim lá na China. E eu achava que eu só ia escrever, mas Davi, meu filho, eu tinha muito medo de levar Davi para a China. Primeiro porque quem conhece sabe que ele tinha dificuldade de comunicação. Como ele ia lá falar mandarim, né? Mas Deus faz tudo tão perfeito, tudo coopera tanto para o nosso bem, que Davi era o atrativo. Todo mundo pedia para tirar foto com Davi. Era algo impressionante, eu ficava assim. Pedia para tirar foto e quando eu me via com Davi dizia assim... Quantos anos ele tem? Vamos fazer com que eles brinquem juntos, o meu filho e o seu? E aí era a oportunidade que eu tinha para falar de Jesus. E eu lembro muito bem que antes de eu ir, muitos me deram várias recomendações por cuidado, por amor. Porque é uma igreja perseguida. Lá não se pode falar de Jesus abertamente. E me disseram assim, olha, você precisa ter muito cuidado quando você for para lá. Porque você... E aí eu que estou falando, tá?
é bem intensa. E aí eu meio que pareço realmente uma atriz mexicana, de tão intensa que eu sou. E aí você precisa ter cuidado com isso. Quando você for conhecer alguém, você espera um pouco. Tenta saber quem é essa pessoa, para depois você falar de Jesus. Aí eu, tá bom. Mas quando eu cheguei lá, meus irmãos, que as pessoas vinham me perguntar o que eu fazia, que eu dizia, eu escrevo um livro sobre o quê? Aí eu tinha que falar que era Christian Lifestyle. E aí eu já tinha que entrar no assunto. Então eu falei para a coreana, eu falei para a chinesa, eu falei para a brasileira no primeiro encontro, irmãos. No primeiro. Até que uma, Lídia, pode até botar a segunda foto. Ela é da Indonésia, de família muçulmana. E ela me disse, você tem esse livro em inglês? Eu digo, ainda não, olha, pela fé ainda não. Mas você quer estudar a Bíblia comigo? Ela ficou pensativa, porque meu inglês é meio the books on the table. Então ela ficou pensativa. Até que uma semana depois, ela me manda um chat que é tipo WhatsApp. E diz assim, como vai ser isso? Aí eu expliquei, ela disse, eu estou dentro. Foi na minha casa. Irmãos, enquanto ela chega, que eu cumprimento, o inglês é aquele travadíssimo. Quando a gente ora, o inglês desembesta de um jeito. Minha irmã, olha, eu falei palavra de conhecimento em inglês, que ela virou para mim e fez, Ana, como que você sabe? Eu digo, o que é que eu falei? Eu nem entendi o que é que eu falei, me conta. Então, eu vivi experiências maravilhosas. Mas, como a gente viu aqui, estar no centro da vontade de Deus não nos exime de passar por dificuldades. Não é verdade? Eu passei por um monte. E aí, durante a nossa vida, a gente vai enfrentar dificuldade no nosso barquinho. Mas não para não. Porque como você viu no texto, Jesus está de olho. Jesus está vendo que tu está remando. Tu está a 5, 6 quilômetros remando. Ventos contrários, ondas agitadas, mas tu está remando. Lá tem uma atmosfera de opressão muito gigante, muito gigante. As mulheres lá podem apanhar do marido. É normal, o marido só não pode matar. E é sério, é muito sério, menos mal não, né? Mas eu tive muita dificuldade lá no início, porque eu senti muita falta de vocês, da minha igreja, da minha família, dos meus amigos, de tudo que eu fazia aqui, do meu pai, de tudo. E tinha dia que eu não tinha forças nem para levantar da cama, de tanto desânimo, cansaço e opressão. E olha que eu sou uma pessoa absurdamente animada. Eu já começo o dia, feliz! E tinha dia que eu não conseguia. Eu dizia, Jesus. Eu passei por problemas seríssimos pessoais lá. Problemas de saúde. Eu fui 4 vezes para um hospital com infecção urinária. Foram muitas as dificuldades, não foram poucas. E eu tive algumas visitações demoníacas por onde eu ia, manifestação demoníaca por onde eu ia, mas nada disso me fez parar. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, continua remando. Continua remando, porque Jesus, quando estava no Getsemane, suando sangue, Ele não parou porque Ele via você. O apóstolo Paulo recebeu afrontas, humilhações, açoites, perseguições, e ele não parou. Sabe o que ele disse? Quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque no reino de Deus, a nossa força é quando a gente não pode. É quando eu dizia assim, Jesus, eu que estou precisando ser consolada, eu que estou precisando de colo, mas eu é que vou lá falar de ti para aquelas mulheres. Porque eu sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e aleluia por isso, porque não é na minha força, porque é Jesus que vem e opera. É quando você não pode no seu trabalho, é quando você não pode na sua vida conjugal, é quando você não pode no ministério, aí é que você pode, porque você abre espaço para Jesus operar, para o poder
operar. E a palavra diz que, o apóstolo Paulo diz assim, para que o poder de Cristo repouse em mim. E isso significa como se a Shekinah do Senhor, a presença dele viesse. Por quê? Porque você está fraco. E o apóstolo Paulo se alegrava de estar na fraqueza. Muito louco isso. Muito louco eu, diante de tudo que eu passei, das dificuldades, dizer assim: Senhor, me ensina a me alegrar na minha fraqueza. Mas continua remando, porque nossas debilidades, nossas dificuldades não podem parar aquilo que Jesus está fazendo na terra. E Ele conta com você, e Ele conta comigo. Portanto, mesmo ferido, a gente continua remando, porque Jesus, Ele estava vendo. Ele não perde um minuto da sua vida. Ele não perde nada. É surpresa para Jesus, Ele sabe o que vai acontecer. E Jesus dirigiu-se a eles, e é tão interessante que, se você prestou atenção no texto, Jesus ficou para orar. Mas foram todos os discípulos no barco. E a palavra diz que Jesus saiu depois, mas estava andando, faz de conta que aqui é o barco, e ele já estava a ponto de passar. Racionalmente isso é possível? Jesus sair depois e já está a ponto de passar na frente dos discípulos? Não. Racionalmente isso não é possível. Mas para Jesus, a agenda de Jesus não está submetida ao teu relógio. Ele não veio assim que viu que os discípulos estavam passando por dificuldade no início da noite. Jesus foi na madrugada, Ele foi socorrer. Eu não sei qual é o diagnóstico que te deram de alguma doença incurável, de uma separação que não tem mais jeito, de uma vida financeira que não tem mais o que fazer a não ser fechar as portas do estabelecimento, de uma vida emocional que não melhora, de uma depressão, de uma crise de pânico, de uma ansiedade. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você está doido para engravidar, mas não tem mais tempo, não tem idade. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Jesus está dizendo que não tem nada que Ele não possa ultrapassar, vencer em nome dEle. Não tem nada, não tem nenhuma dificuldade. O tempo não prende Jesus. Ele te trouxe aqui para dizer que, olha, eu venci. E você vai vencer. E não importa o tempo que eu deixei para vir, mas eu cheguei. E quando eu chego, basta uma palavra para mudar completamente tudo o que você está vivendo. Foi isso o que Jesus fez com eles. E quando eles veem alguém chegando, e eles se apavoram e eles gritam, e Jesus fala: coragem, este fantasma é Jesus, não tenha medo. Eu não sei que muitas vezes o problema que aparece para a gente fica amedrontado. E quando Jesus disse assim para mim agora há pouco, há 1h30, que Ele disse: a tua pregação vai mudar, eu me apavorei, porque eu preguei outra coisa de manhã. Eu disse: Jesus, não faz isso comigo não, o pastor nunca mais me chama para pregar. Não faz isso comigo não. Mas eu estou submetida à agenda de Deus. Eu faço o que Ele quer. Eu vou para onde Ele quer. E Ele queria que eu trouxesse essa palavra para essa noite. A gente serve a Ele, Ele não serve a gente. Nós que estamos submetidos ao relógio, ao cronos de Deus. E eu precisei vencer o fantasma da China. E esse fantasma que você está vendo é uma oportunidade para crescimento, uma oportunidade de avançar, uma oportunidade de amadurecer. 4 meses que eu fiquei na China parecia 1000 anos. Eu tive a sensação de que eu estava como o profeta Elias, andando só eu
e Deus. Só eu e Ele, porque Ele tirou absolutamente tudo para que eu entendesse que Ele é suficiente. Não foi fácil, mas eu entendi que o que eu preciso na vida é Jesus. O que você precisa na sua vida é Jesus, porque com Ele tudo é acrescentado. E eu sofri risco de prisão. Eu falei para a coreana, eu falei para a chinesa, eu comunicava com as meninas no WeChat, que é completamente vigiado pelos chineses. E a minha decisão era de deixar uma semente naquele lugar, porque eu disse: Senhor, conta comigo com o que o Senhor quer fazer aqui nessa nação. Conta comigo. E hoje eu queria mostrar a segunda foto. Esse foi o último dia. E hoje esse grupo ainda está maior. São 10 mulheres. E elas têm ouvido falar de Jesus. Elas me agradeceram e disseram assim: olha, obrigada pela herança que você deixou desse grupo. E eu tive medo por um momento de ir para a China. Mas eu sabia que era Jesus que estava lá. E como era Ele, o que eu podia temer? Nada. O que pode dar errado quando Jesus está no negócio? Quando eu sei que o que eu estou fazendo é exatamente o que Ele deseja, não há nada que dê errado, não. E essas mulheres estão sendo impactadas pelo amor de Cristo. E vão impactar os filhos, os netos, os bisnetos, e elas vão chamando uma a outra, porque o que viveram lá foi sobrenatural. E tem a ver com o próximo ponto que eu quero falar, e eu quero abrir Mateus 14, 28 a 32. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Pedro faz algo ousado. Ele foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Haviam 12 naquele barco, apenas Pedro, ousado. E olha, não estava como ondas de piscina, não. Estavam ondas agitadas. Imagina, ventos, ondas, e você: Jesus, se és tu, manda-me ir contigo. Foi Jesus que chamou ele? Não. Mas sabe o que falta para a gente? Ousadia. A gente aqui na igreja brasileira está muito acostumada com liberdade. A gente em todo bairro tem igreja. Lá, para eu ir para a igreja, eu tinha que ir a 2 horas da minha casa. E ainda assim, não tinha pastor, porque o pastor havia sido deportado. Eu não consegui ir, mas se eu fosse, eu ia pregar. Porque se você não está disposto para morrer por Cristo, você não está vivendo para Cristo. E eu dizia: Senhor, não me deixa negar o teu nome, ainda que eu morra. E a gente não pode ter medo de sobrenatural, porque filho de Deus está acostumado com isso, natural, anda no sobrenatural. E eu dizia: Senhor, me dá palavras de conhecimento, me dá palavras de sabedoria, me diz o que eu preciso fazer aqui. E o Senhor me dava palavras de conhecimento. Quando uma menina vinha, que eu não conhecia, o Senhor me dava o perfil. Trata com ela sobre isso. O último dia, tinha uma moça que eu nunca tinha visto, não sabia nem o nome dela. E aí, assim que acabou de orar, eu olhei para ela e fiz: olha, eu não te conheço, mas Deus estava me pedindo para orar por você sobre filhos. E ela começou a chorar. E disse: há 2 anos que eu sou uma tentante. Você não precisa ter medo de mover no sobrenatural.
É Jesus que está dizendo: vem. Em você há um poder dunamis, é o Espírito Santo. E há um poder explosivo. Você pode fazer obras maiores que as de Jesus. Eu, esse 1,5 metro aqui, fui para a China sem falar nada. Mandarim, meu inglês até que melhorou, viu, irmão? Melhorou, confesso que eu estudei também. Mas porque eu disse para o Senhor: eis-me aqui, me manda aí contigo. Ele me usou. E tem 10 mulheres lá, se reunindo. Com 1 mês em que eu estava lá, já tinha célula. Com 4 meses, elas já estão sendo trabalhadas. Teve um dia que é para vocês irem. Foi uma célula lá em casa. E você comprar comida lá é muito esquisito. Tu compra um negócio que acha que é salgado e é doce. Aí um dia eu fui comprar hot dog. Eu disse: hoje eu vou fazer um hot dog e brigadeiro de colher. Aí eu comprei o hot dog, que era uma marca desconhecida, que tinha um pouquinho de pimenta. Disse: bom, mas não deve ser nada demais. Então comecei a fazer. Fiz o brigadeiro primeiro, depois eu fiz o hot dog. Meus irmãos, quando eu provei, o negócio estava tão ruim, mas estava intragável. Eu disse: Jesus, e agora? Não dá mais tempo de eu comprar nada. E as meninas estão chegando. O que eu vou fazer com isso? Jesus, o Senhor viu que eu fiz o meu melhor. Eu te entrego, porque eu não tenho mais o que fazer. Aí, acabou a célula. As meninas foram comer. E eu disse logo: gente, olha, eu comprei aí um hot dog. Eu acho que o negócio não está muito bom, não. Vão me perdoando. Então, provem devagarzinho, né? Porque se vocês não gostarem, eu vou entender. Daqui a pouco eu vi as meninas comendo 1, comendo 2, comendo 3, comendo 4. Eu disse: menina, como essas meninas são educadas? O que está acontecendo? Aí elas: menina, tá ótimo. Aí eu disse: não, estão me zoando, só pode. É muita educação. Quando elas foram embora, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu vou provar. Gente, quando eu provei, foi o melhor hot dog que eu provei na vida. Você pode dizer: essa menina é doida. Foi isso que eu vivi. Porque Jesus estava me dizendo: faz a tua parte e eu te respaldo, eu te ajudo, eu faço o que você nem imagina. E aí eu lembrei do profeta Eliseu, que um dia estava com fome e pediu para a galera dele: faz uma ensopada. Aí eles foram pegar umas plantinhas e pegaram ervas daninhas. E aí fizeram tudo numa panelada. Quando viram, tem morte aí dentro. Aí chegou o profeta Eliseu, botou farinha: pode comer todo mundo. Aí o Senhor trouxe essa palavra para mim. Yes! Sobrenatural no meu natural. É o meu dia a dia. Não tem medo, não tenha medo de dizer o que tu está sentindo. Eu orei por cura, não houve cura. Mas eu dei palavra de conhecimento, eu perguntei: faz sentido? Faz. Não tenha medo de mover. Satanás vai dizer que você não pode, que você está viajando. Para que você vai fazer isso? Que é muito perigoso, que não vai adiantar de nada, que tu vai errar. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que a gente é uma bomba atômica nas mãos do Espírito Santo. E que se eu, esse 1,5 metro, conseguir, através da minha vida, com meu inglês capenga, trazer 10 mulheres para Jesus, o que a igreja brasileira unida, ciente de quem é em Deus, pode fazer? Tudo. A gente precisa ser ousado. Eu não sei o que Deus quer que você faça, porque Ele disse para mim: eu precisei agradecer pelas minhas fraquezas. Eu precisei agradecer pelas afrontas, pelas humilhações, pelas dificuldades. Eu precisei agradecer porque Deus estava dizendo assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu comigo? Eu venci. Eu estou mais forte. Eu estou mais forte. Se eu estava sozinha, lá do outro lado do mundo, e consegui vencer, porque Jesus é suficiente. O que nós todos juntos aqui podemos fazer, porque melhor que estar no centro da vontade de Deus é estar acompanhado das pessoas certas, na hora certa, no momento certo, que é a nossa igreja. E ousadia não é dizer assim: olha, eu vou dar um passo quando chegarem todos os recursos. Ousadia é andar quando você ainda não tem todos os recursos. Ousadia é você não saber para onde você vai, mas Jesus está mandando
bota o pé e ele bota o piso. Ousadia é fazer o que nunca você fez. Pedro foi o único que andou sobre as águas. O único além de Jesus. E é interessante que, se você perceber no texto, por isso que nós lemos outro, a palavra diz que o vento só cessou quando Jesus e o apóstolo Pedro retornam ao barco. Esses ventos contrários, eles não vão cessar enquanto você não for ousado. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você amadureça. A pastora hoje falou sobre década. Eu tenho ouvido falar tanto sobre década, que significa um mover no mundo espiritual tão grande. Ela não é a primeira que fala isso. E há uma palavra profética sobre o Brasil, que diz que nós seremos o maior celeiro de missionários no mundo. Mas sem ousadia a gente não vai conseguir não cumprir essa palavra. Sabe por quê? Jesus, ele fez muita coisa dentro das quatro paredes na sinagoga. Mas o que ele mais fez foi do lado de fora. E a gente precisa avançar. A gente chega aqui, pega a visão que Deus deu aos pastores, se fortalece e vai. E vai, a gente precisa ser ousado. Tem uma cidade aí para a gente conquistar. Os campos estão brancos, prontos. Eu não procurei mulher nenhuma. Jesus mandou tudinho para mim. Eu não convidei nenhuma, a não ser Lídia. O resto, elas iam se chamando, porque Deus ia trazendo, porque está tudo com fome. E a gente precisa ter entendimento que nós somos pescadores de homem. Nós temos que reconciliar pessoas a Deus, mesmo diante dos ventos turbulentos, das ondas agitadas. Você é embaixador de Cristo. Você tem a cura, você tem a solução. Você sabe, você sente paz. Você sabe que se você morrer agora, para onde você vai? Você sente a alegria, mesmo em meio às dificuldades. Você sabe que Jesus cura qualquer dor. Jesus cura qualquer vício. Jesus é a solução para qualquer pessoa. Você já parou para pensar que tem uma multidão lá fora que está morrendo porque eu e você estamos calados, acomodados? É muito egoísmo nosso termos o pão da vida, a água viva, a solução, enquanto tantos estão perecendo. Por quê? Porque a gente está acostumado a ter eventos indoor, somos ótimos, mas e lá fora? Jesus não chamou a gente para ficar aqui dentro, não. Jesus chamou a gente para se fortalecer aqui e ir para fora. Sobre a nossa igreja, há palavras proféticas de que nós seremos, e uma igreja atuante, com responsabilidade na sociedade. E a gente precisa avançar, a gente precisa se coçar, a gente precisa dizimar, a gente precisa ofertar. Não deixa de orar pela igreja perseguida, não. Ora, porque eu vou te dizer, não é fácil não. Deixa eu te perguntar, você sobreviveria numa igreja perseguida? Sem a igreja? Você tem alimento suficiente? Você consegue extrair da palavra e do seu momento com Deus, extrair alimento para você? Porque Jesus quer que a gente não só se alimente, como alimente quem está lá do lado de fora. A gente precisa dar graças a Deus e orar sempre pelos nossos líderes que estão aqui, todo domingo, com maná novo para a gente. Mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa, já chegar aqui alimentado para, vamos, o que o pastor está precisando? Vamos se alistar, vamos ousar, vamos fazer diferente. A gente precisa ser uma igreja como Pedro, que Jesus nem chamou, ele vai. Então a gente precisa ser ousado. A gente está crescendo, vai crescer muito mais. E a gente precisa se alistar aqui. Porque tem muitos Pedros aqui nesse lugar. E o Senhor quer te dizer que não há condição ideal. Quando eu ficar melhor, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. Não, é agora. É agora. Sabe por quê? Porque você foi chamado para honrar e glorificar o nome de Jesus. E como que Deus te
faz isso. Ele te infiltra no teu trabalho, ele te infiltra na tua faculdade, ele te infiltra no teu condomínio, ele te infiltra na tua família, mas nunca, não vai ser nunca revogável o ministério de reconciliação que ele confiou a você. O Senhor quer fazer com que a gente seja como Pedro. E é engraçado que muita gente, às vezes, a gente olha para Jesus falando assim, Jesus foi meio, forte com Pedro, dizendo, Pedro, que fé fraca. Mas Jesus estava dizendo assim, Pedro, você pode muito mais. Igreja C3, você pode muito mais. Você pode muito mais, porque é Jesus que respalda você. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele faz o que ele bem entende. Queria chamar o grupo de louvor, porque eu sinto que o Senhor está nos levando para um novo tempo de amadurecimento. Um novo tempo em que a gente vai ter que andar sobre as águas, que ser ousado, porque Jesus está voltando. E a gente precisa correr com isso, para abreviar o tempo dele, falando de Jesus aonde a gente for. Vamos ficar de pé. E eu vou pedir para apagar as luzes. Quando eu estava vindo agora, e eu só vou pedir para que, se for com você, você só vai levantar a mão e nada mais. Alguém aqui hoje não vinha, mas de última hora decidiu vir? Amém. Foi por causa de você que Jesus mudou a pregação. Por causa de você. E na hora eu morri de medo. Se Jesus não faz isso não, ainda tentei negociar com ele. Mas ele disse, vai porque eu quero te dar ousadia. Eu quero que você escute a minha voz e você confie. Vem sobre as águas. É o que Jesus está falando para a gente nessa noite. Seja ousado e faça algo que você nunca fez. Porque depois disso, quando você voltar para o barco, é que essas ondas, esses ventos vão cessar.
queria chamar aqui na frente aqueles que estão afastados do Senhor Jesus, ou que ainda não têm um relacionamento com Ele, e que vive angustiado, que vive com muitas guerras interiores, e que me ouviu falar aqui e disse: Ana, eu quero essa paz, eu preciso dessa paz, eu tenho alguns vícios, eu tenho algumas doenças, e eu sei, como você falou aí, que Jesus pode fazer isso. Se você hoje ouviu essa palavra e mexeu no teu coração, eu quero te chamar para vir aqui. Não tem medo não, porque a palavra diz que se a gente confessa o Senhor Jesus publicamente, Ele nos confessa publicamente diante do Pai. Se você quer dar um passo de fé para junto do Príncipe da Paz, eu quero que você levante uma das suas mãos, aí mesmo onde você está, sem medo. Alguém? Agora eu queria chamar aqui na frente os Pedros, aqueles que sabem que Deus está te pedindo um passo de fé, mas que está com medo. Está com medo porque não está vendo o chão ainda. Está com medo porque os recursos não chegaram. Está com medo porque é um desconhecido que está ali na frente, porque é uma China, porque é algo parecido. E que você está com medo de dar o passo. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Tem medo não? Vem aqui na frente. E se mesmo você não está com medo, mas você quer ser ousado como Pedro, porque você quer impactar gerações, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque Jesus está chamando Pedros ousados, que vão andar sobre as águas, que vão fazer a diferença nessa geração, nessa nova década, porque não tem tempo mais para perder, porque a gente tem um ministério de reconciliação junto ao Pai. E eu quero pedir que o discipulado venha aqui na frente para orar junto comigo por esses Pedros ousados, que terão um ano diferente, porque serão ousados, porque vão andar sobre as águas.